Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos e peço a vocês que compartilhem o conteúdo desse canal, deixe seu like, deixe seus comentários, que é muito importante. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que vocês irão assistirem, que tem como tema Condenados na Consciência. Quando eu falo condenados na consciência, não é estar condenado pelo Criador, condenado pelo Pai dos Espíritos. Não é estar condenados, viver debaixo de condenação diante do Pai. Aos olhos do Pai, aos olhos do soberano, de Exua, de Iauxa, como você quiser falar, os filhos do Eterno não estão condenados, mas eles estão condenados na consciência porque eles não conseguem evoluir. Então, alguns irmãos do nosso tempo, do nosso contexto, ainda não evoluíram o suficiente no que tange aquilo que já foi feito. Mesmo que alguns ainda não evoluíram, entendeu? Isso não anula a fidelidade divina, a fidelidade do Pai. A reconciliação, a justificação, a salvação não depende da evolução humana, meu irmão. Não depende da evolução do homem. Ou seja, nada pode anular o que já foi feito. Não é o que o homem... Olha, veja o que eu vou falar. Não é o depender do homem. Foi a dependência do Pai, a graça, o favor. Então, nada pode anular o que já foi feito, mesmo que alguns vivem em condenação, se condenando e condenando os outros, o próximo, nada pode anular. Ou seja, a falta de entendimento, a incredulidade, nada pode anular a fidelidade divina. Então, a incredulidade é a falta de entendimento, é a ignorância. E a falta de entendimento, entendeu? A ignorância, a incredulidade não pode anular. Paulo falou, escrevendo aos romanos, ali para uma comunidade de judeus e gentios, que tinham entendimentos diferenciados, com certeza, e um dos entendimentos diferenciados era que os judeus poderiam comer de tudo, ou seja, não poderia comer de tudo. Os gentios poderiam comer de tudo, eles pensavam assim. Então, esse era o diferencial entre eles, naquela comunidade, né, naquele contexto, naquele tempo. Entendeu? E Paulo diz que nem o espaço, olha o que Paulo diz no capítulo 8. Olha o que Paulo diz. No capítulo de número 8, o que Paulo diz, ó. Nem a altura, eu vou ler só o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui a gente sabe que é uma frase, é uma escrita no português, né? A gente sabe que o nome verdadeiro de Deus e Jesus não é esse aí, mas eu estou lendo aqui no popular, tá entendendo? Então, meus irmãos, observem que nem na altura, Paulo está dizendo, na altura, no espaço, nem no tempo, quando falo tempo, eu estou falando do passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Entendeu? Então, nada tem no espaço, Paulo está dizendo, nada tem no espaço que possa anular. O que Cristo fez, ou seja, o que Deus
trouxe, quando ele estava em Cristo, reconciliando o mundo, reconciliando os filhos, justificando os filhos. Entendeu? Então não tem como anular essa reconciliação. E Paulo escrevendo nessa mesma carta aos Romanos capítulo 3, no versículo 3 e o 4, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo escreve. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade do Eterno, a fidelidade de Deus, a fidelidade do Criador, do Soberano? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Então, meus irmãos, observem que o pai jamais vai deixar de estar reconciliado com seus filhos se uma ou duas, ou seja, se uma contagem de pessoas, se um número de pessoas, de filhos, ainda não evoluíram. Entendeu? Então, veja, de maneira nenhuma, não tem nada que separe os filhos do amor do pai, do estar junto com o pai. E nós já nascemos juntos com o pai. Nós já nascemos com o pai. Nós não estamos em Cristo, estamos com o pai. Entendeu? Então, não tem nada que se separe, nada separa. Então, o pai, através do filho, trouxe para si todas as coisas. Cristo foi tudo em todos, judeus e gentios. Deus hoje está em todos. Não existe judeus e gentios. Quando eu digo todos, aqueles que, os filhos, os que crerem. Mas existem filhos que também não crerem, mas porque ainda não evoluíram na consciência, no entendimento. Mas nada, mesmo assim, não pode anular. Nada e nem ninguém pode anular. Então, nesse cosmo, debaixo desse cosmo, nada nem ninguém pode anular o que já foi feito. De maneira nenhuma. Então, a ação divina, o dom gratuito, é uma herança gratuita, é uma justificação gratuita, é uma liberdade gratuita, é uma reconciliação gratuita. É uma perfeição gratuita, meu irmão. Tudo isso é dom do Eterno. É uma dádiva, um presente gratuito que é nosso por direito. E nós já nascemos desfrutando disso. Só que nós não sabíamos. Então, evoluindo ou não, já nascemos desfrutando dessa garantia. Quando eu digo evoluir, é no entendimento. Está entendendo? Então, já nascemos desfrutando dessa reconciliação com o Pai. Isso veio do alto, veio do Pai, mesmo se alguns ainda não sabem disso, entendeu? Mas nada pode anular a fidelidade divina. A liberdade, a reconciliação, a justificação, a perfeição existe mesmo sobre aqueles que tentam anular, que não conhecem, que não entendem, que não compreendem dessa maneira que a gente entende. Já nascemos livres, meu irmão, eternamente, para sempre. Os incrédulos, os ignorantes, a falta de entendimento, não o deixam acreditar. Eles não acreditam. Os que têm a consciência suja, né? Quando eu digo consciência suja, é um entendimento sujo. Né? Os que estão condenados na sua consciência não podem enxergar, ver a limpeza através de Cristo, o que já foi feito. Até mesmo os filhos incrédulos estão libertos, perfeitos, reconciliados, justificados aos olhos do Pai, através de Cristo, mesmo não acreditando. Então, meus irmãos, essa aqui, um pequeno vídeo que eu tenho aqui para deixar para vocês. Eles estão condenados na consciência, mas não estão condenados aos olhos do Pai. Saudações de paz.